Hoje eu queria falar com vocês, eu senti uma inspiração ontem a respeito de nos regozijarmos em Deus. E o que isso significa para nós, e o que isso tem de impacto na nossa vida, e o que isso tem de impacto na nossa existência. Nós vivemos uma vida em que o sistema em que nós estamos inseridos nos cobra muita coisa. O sistema em que nós somos inseridos faz com que nós tenhamos expectativas de construção da nossa vida sobre parâmetros, sobre determinados valores, e isso gera dentro de nós uma ansiedade muito grande, uma dificuldade muito grande de lidar com os pensamentos, de lidar com os sentimentos, porque nós estamos sempre projetados para um estado mental de construção, e muitas vezes nós não percebemos, não assumimos e não nos damos conta do que esse processo de crescimento, de gestão, de pressão de fora para dentro insere dentro de nós. É uma coisa natural, a vida nos impõe isso, mas em alguns momentos esse pensamento, essa forma de pensar, de olhar as coisas, faz com que nós tenhamos uma percepção um pouco distorcida do que pode ser a vida, de que maneira a vida pode se descortinar para nós. E eu quero contar um sonho para vocês aqui que eu tive essa noite. Eu tive um sonho que foi um sonho muito estranho, mas eu chegava num determinado lugar e eu via claramente, claro, foi um sonho muito forte. Eu vi claramente eu e o meu irmão jogando bola. Eu tinha uns 7 anos e o meu irmão uns 4, 5 anos. Aquilo foi de um peso muito grande para mim, porque no sonho eu chorava muito de emoção de me ver naquela situação. Tem um dos exercícios que nós fazemos, sem querer dar spoiler, que é o retorno da nossa mente a uma idade infantil, para a gente entender algumas coisas. Mas nesse sonho eu me via naquela situação e eu parei, e eu não quis assustar a criança, que era eu mesmo e o meu irmão. Então eu fiquei olhando de longe e eu percebi nos olhinhos daquela criança que estava ali as preocupações que aos 7 anos ela já tinha. Isso não é culpa de pai, não é culpa de mãe, não é culpa de nada. Isso é o sistema em que nós estamos inseridos. Isso são as coisas que se apresentam, essas são as coisas que se apresentam diante de nós no momento em que nós estamos tentando viver, tentando ser pessoas alegres. E quantas coisas nós passamos na nossa vida, na nossa infância e na nossa juventude, que hoje nós olhamos e nós pensamos: como poderia ter sido mais leve? Como poderia ter sido mais fácil? Como poderia ter sido melhor? Como poderia ter sido mais saboroso? E nós vivemos essa vida, porque quando a gente vai para a idade da nossa adolescência, para a idade onde a gente está querendo flertar com a vida adulta, a gente tem aquela força, aquele ímpeto por achar que a nossa vida vai se resolver aos 18 anos. Então a gente quer fazer Senai, a gente quer fazer colégio técnico, a gente quer estar pronto para a vida, a gente quer extrair da vida o máximo. E a gente olha para essas coisas que são coisas de construção. Nós queremos um emprego, nós queremos passar na faculdade nós queremos arrumar um emprego melhor. E a gente vai nessa angústia, nessa ânsia. E a gente vai olhando coisas que a gente deixou para trás. A gente vai olhando, a gente para. Eu não sei se isso é uma crise de meia-idade, mas eu me considero um cara bem resolvido nessas coisas. Mas passando por esses pontos e olhando todas essas coisas, a gente projeta para a nossa vida atual. Eu vejo no perfil do meu canal que as pessoas que acompanham a gente têm entre 35 e 50 anos. Eu estou bem no meio dessa fase aí. Eu tenho 43 anos.
E eu também tenho a sensação muitas vezes de que a correria tem que ser muito grande, muito forte, porque agora são os filhos. Sempre foi a gente conseguir o primeiro carro, sempre foi a gente conseguir a melhor escola, o melhor emprego, comprar isso, comprar aquilo. Quando a mensagem de Deus para nós, quando a gente se dá conta de tudo isso, é uma mensagem um pouco diferente. É uma mensagem que nos traz um outro peso, uma outra ideia, um outro caminho. É uma ideia que, em vez de colocar sobre nós peso, ela tira de nós peso. Ela nos chama para tentarmos confiar num processo em que Deus deixa muito claro a nossa incompetência para lidar com os nossos dias. E Ele nos convida a viver uma vida melhor, nos dizendo: não se afadiga, tenha calma, eu estou aqui, eu te ajudo, eu te dou a minha mão. Mas nós ficamos sempre naquele pecado de Adão, que é tentar controlar a nossa própria vida, que é entender que nós conseguimos acrescentar côvados à nossa própria estatura. E ontem um versículo bateu na minha cabeça. Se eu pudesse recomendar a todos que são pais, uma coisa que me ajudou muito, eu não sei qual é a igreja que você frequenta, ou qual é a tua orientação religiosa, se você é cristão, se você é budista, se você é kardecista, se você é do candomblé, eu não sei, e aqui nós não temos a menor preocupação com isso. Mas uma coisa que me ajuda muito é, eu passei por um processo na minha vida em que eu me lembro de recitar as partes bíblicas. Na igreja que eu frequento, eles nos davam versículos, nós decorávamos esses versículos e falávamos esses versículos nos domingos de manhã. No meu caso era segunda noite, depois domingo de manhã, e eu falava esses versículos. Eu ficava meio bravo, depois eu fui auxiliar de jovens, mas eu ficava meio sem entender, mas por quê, né? E depois de uma certa idade, eu fui entender e perceber que esses versículos eram a maneira como os antigos judeus passavam o seu conhecimento, passavam essas informações. Antigamente a gente não tinha acesso à quantidade de papel, imprensa, como a gente tem hoje. Então a maneira de se passar a palavra de Deus era de maneira oral. Então alguém que decorava aquilo, recitava aquilo e ensinava as crianças e as pessoas a decorar aqueles versículos e aqueles recitativos. E era uma maneira da palavra de Deus entrar dentro do coração e se fixar na memória. Porque está escrito também na palavra de Deus que a palavra de Deus começa com o ouvir. E depois ela vai evoluindo para o nosso sentir e depois o nosso pensar. O nosso agir, perdão. A pensar e agir. Então, dentro de tudo isso, eu me pego em alguns momentos do meu dia, em alguns versículos, alguns hinos, às vezes são hinos. Eu passo assoviando um hino e eu não sei o que significa aquele hino, eu não sei o que representa aquilo, mas quando eu vou olhar, quando eu vou perceber aquilo está dizendo exatamente o que eu preciso ouvir. Então, talvez inconscientemente, o meu cérebro tenha sido inundado por respostas de Deus na minha vida. E eu acho que isso é uma ferramenta que me ajuda muito, apesar de durante muito tempo eu ter enxergado a graça, a palavra de Deus como um grande peso, como uma grande dificuldade, com grandíssimas preocupações. Mas eu queria trazer hoje para você, no intuito da mensagem que nós trazemos aqui hoje, o ponto de nos regozijarmos em Deus, que é o convite claro. Essa passagem está na Epístola de Tiago. Então, depois eu posso até deixar na descrição aqui o lugar onde ela está escrita. Mas isso me fez refletir esse versículo, regozijai-vos no Senhor. Me fez olhar para as coisas de Deus de uma maneira diferente.
olhar para a própria vida de uma maneira menos pesada, de uma maneira mais leve, de uma maneira em que nós possamos sentir prazer, ter alegria e gozo nas coisas de Deus. Com isso nós estamos querendo quebrar princípios eternos, queremos estabelecer uma graça mais permissiva. Não é isso. Nós não queremos estabelecer uma permissibilidade sobre as coisas, nós não queremos estabelecer uma flexibilização das coisas, da doutrina a respeito ao longo do tempo. Não tem nada a ver com isso. O que nós estamos querendo, nós estamos tentando perceber aqui e construir nós enxergarmos as coisas de Deus de uma forma completamente diferente da que nós temos agora, entendendo a separação que existe entre as coisas que são mandamentos e as coisas que são preocupações. Os mandamentos de Deus foram deixados, é importante a gente lembrar disso. Eles não foram deixados de maneira punitiva, então não existe uma relação legal entre eles. Isso existia na lei, na época da lei a relação era legal, então você tinha algo sendo cometido, você tinha da lei uma punição para aquele tipo de pecado. Mas lembra, a lei especificamente não estabelecia a relação com o amor de Deus. A lei estabelecia, na verdade, a forma como aqueles homens deveriam se reconciliar com Deus. Dessa maneira, nós entendemos que aquilo que nós muitas vezes lemos, talvez a vida inteira, como vingança, ameaça, como retaliação de Deus, quando a gente entende a graça, nós vamos perceber que que essas coisas são apenas orientações sobre consequências que nós poderíamos ter a respeito das coisas que nos sobrevinham, a respeito das coisas que se levantavam sobre nós. Então, quando a gente olha esse universo de amor que é construído em torno de nós, quando a graça se manifesta, quando Isaías começa a ter as visões que são referentes à vinda do Filho de Deus, e quando essas visões começam a se concretizar, e se concretizando, começam a estabelecer esse reino que nós já falamos aqui tantas vezes, nós começamos a perceber e começamos a entender cada vez mais o que significava a relação que nós tínhamos com Deus. E entendemos que mesmo a lei não tinha esse caráter legal. O caráter da lei era o caráter de mostrar para nós como evitarmos as consequências de Deus. Então, havia lá 613 ensinamentos, são 10 mandamentos, mais 611 ou 613 ensinos do que nós deveríamos fazer, do que nós não deveríamos fazer, de que maneira deveríamos comer, de que maneira deveríamos nos vestir, de que maneira deveríamos nos relacionar, enfim, essas 613 indicações que tinham no Velho Testamento daquilo que nós deveríamos fazer, e se nós não fizéssemos, se nós não alcançássemos, nós teríamos um código legal para poder nos estabelecer na presença de Deus. Então, existe um utilitarismo muito grande e o nosso intuito aqui também é libertar dessas coisas, no sentido de dizer que de estabelecer o medo sobre as pessoas, no sentido de estabelecer sobre as pessoas as relações de ansiedade e de intranquilidade, quando na verdade a intenção de Deus nunca foi essa, quando na verdade a intenção de Deus foi completamente outra, quando na verdade a intenção de Deus nunca foi além de estabelecer sobre nós a sua vontade, de forma a que nós pudéssemos, dentro do nosso ambiente e dentro das nossas circunstâncias, fazer com que a nossa vida percebesse, que a nossa consciência percebesse um estado mental que pudesse estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. E à medida que nós temos essa perspectiva evolucionista, nós vamos entender que a própria percepção da divindade do ser humano faz com que o ser humano cresça em respeito ao outro ser humano, e não
simplesmente no entendimento de que existem regras para serem cumpridas. Quem entende que tem que cumprir regras apenas não cresce em amor. Quem tem o entendimento de que o crescimento se dá através do desenvolvimento de regras sobre o seu próprio corpo, desenvolve sobre si não o amor, mas o ressentimento. E no desenvolvimento desse ressentimento, não se estabelece o reino de Deus, se estabelece o contrário do reino de Deus. Então a mensagem que nós temos aqui a respeito da nossa própria vida, a respeito do nosso próprio sentimento, a respeito das coisas que nós enfrentamos, é que nós entendamos a essência do Espírito de Deus, que nós entendamos aquilo que está por trás das regras, dos ensinamentos, das palavras e da lista de consequências com relação a isso. E nós passamos a entender isso não como uma coisa que nos dá direito a colocar um jugo sobre a vida de um ou sobre a vida do outro, mas como algo que nos dá direito a olhar para nós mesmos como oportunidades de estabelecimento desse reino, porque o salário do estabelecimento desse reino imediatamente é o alívio das nossas ansiedades, é o nos regozijarmos em Deus. Esse é o salário principal. E depois, é porque nós não temos fé para acreditar nisso, mas depois que nós nos acomodamos em Deus, nos regozijamos em Deus, as coisas começam a fluir na nossa vida. E nós vamos encontrando o momento certo, o emprego certo, a coisa certa, o momento correto, porque nós passamos a estar no estado mental correto. Nós passamos a estar na percepção perfeita e correta daquilo que é a realidade do reino de Deus sobre a face da terra. O reino de Deus já está aqui. O reino de Deus já está acessível a você. Você não está aqui para fazer um trabalho rígido, de rigidez, para num dia futuro, no dia que você morrer, você ser feliz no céu. Isso é uma grande falácia, uma grande mentira. Deus te convida para ser feliz agora. Deus te convida para ser alegre agora. Deus quer que você exerça a sua alegria, o seu potencial agora. E que você assuma as consequências daquilo que você fez. Assuma as consequências a respeito dos seus atos. Ele não quer que você viva uma vida se punindo, se batendo, se olhando para o céu e dizendo: tá vendo como eu estou sofrendo? Porque não foi isso que Cristo falou. E a gente pode debater aqui com quem quiser, em lives, do jeito que você quiser, conversar comigo a respeito disso. Não existe nenhuma força que queira tirar a nossa tristeza na execução do plano de Deus na terra. Se você entende assim, você não entendeu a paz de que Paulo falava, que excede o conhecimento. E você está vivendo a tua vida tenso, procurando oportunidades de cair, e não procurando oportunidades de se erguer, e não procurando oportunidades de se lançar a coisas que estão muito mais ligadas ao potencial do que você pode fazer pelo reino de Deus, do que você simplesmente achar e deixar claro para todo mundo que você vislumbra o reino de Deus esperando alguma coisa quando você partir. A lâmpada que se acende sobre a sua cabeça é uma lâmpada que deve, inevitavelmente, traduzir a essência da palavra de Cristo e da palavra de Deus. E para transmitir essa essência, não é na pancada, na violência, no julgamento, tudo isso Deus condenou. Mas é na tua sinceridade, em olhar para dentro do teu espírito, em olhar para dentro do teu coração, e entender as coisas que são boas e entender as coisas que são ruins, dentro das tuas atitudes. E entender que até as coisas ruins que estão dentro de você hoje estão aí por um motivo bom, pela permissão de Deus, para que uma nova
para que uma nova pessoa se forme, para que um novo pensamento se eleve, para que uma nova coisa se erga diante desse seu modelo atual. Porque a prova que chegou na tua vida, a angústia que toma o teu coração agora, não entrou na tua vida por uma brecha que você deixou, por um erro no teu comportamento. Não, isso entrou para te colocar diante de uma oportunidade de crescimento, seja no entendimento de quem você mesmo é, porque está escrito que Deus prova que Ele ama. Então, como alguém pode entender que aquilo que sobrevém a alguém é porque aquela pessoa cometeu um erro diante de Deus? É importantíssimo a gente entender e inverter essa relação. É importantíssimo a gente perceber o cerne de tudo isso. E se você tem que entender que existe sim uma recomendação de Deus para você agir de uma determinada maneira. E se você corrompe, se você não cumpre, se você falha nisso, você tem uma consequência que te coloca num estado mental que te traz a oportunidade para você se erguer diante disso e se transformar numa nova criatura. Então, com o teu erro, você abre uma porta de correção diante de Deus, que te faz olhar para a vida de uma maneira diferente e ter a intenção de, buscando a paz que você tinha, entender o caminho de correção que precisa ser trilhado por você. Isso tudo é muito claro, muito simples de se entender. É muito perfeito de você perceber e de ter sobre si o entendimento das coisas que se revelam para você de uma forma que talvez você não consiga entender nesse momento, mas se você está numa situação difícil, isso é inerente a uma culpa que saiu dentro, que está dentro de você nesse momento, por uma conduta que talvez tenha te ferido no seu ego, ou tenha ferido a palavra de Deus naquilo que é a consequência dentro do seu coração, e você está diante desse processo, diante dessa situação. E o teu caminho não é se flagelar, não é se bater, se culpar, se colocar para baixo e desistir da vida. Na verdade, a tua intenção, o teu momento, o processo que você tem que viver aqui é o processo de tentar entender como você restabelece o amor diante das circunstâncias, como você consegue harmonizar com essas tuas culpas, como você consegue estabelecer de novo sobre você um reino de paz, um reino de alegria, como você pode estabelecer sobre si mesmo um reino de glória de Deus sobre a tua vida. Pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas é o que Cristo quer de nós. Ele fala claramente: arrependei-vos das vossas... Ele não está falando se mata pelo que você fez de errado. Ele está falando se arrepende. Porque se você se arrepender, a culpa vai embora. O norte na tua vida vai voltar. E voltando o norte da tua vida, você vai entender que a relação clara entre a consequência daquilo que você faz, aquilo que você colhe, você vai entender isso. Isso é se arrepender. Se arrepender não é falar: oh, eu me arrependo disso porque eu olhei e vi que alguma coisa era pecado, então eu cometi essa coisa que era pecado e eu me arrependo de ter feito isso. O arrependimento não é isso. O arrependimento só se dá quando você vence aquela etapa, quando você consegue entender e perceber que aquilo causou um mal na sua vida, que aquilo trouxe para você uma consequência negativa. Para isso existe a palavra não está aqui para te julgar, para te matar. Deus não permite as coisas acontecerem na sua vida porque Ele é um Deus violento, vingativo, punitivo. Ele não é assim. Ele nunca foi assim. O homem, entendendo que ele é assim, encontrou... Olha como as coisas são complicadas. O homem entendeu que Deus queria o punir, e diante da sua incapacidade de amar como Deus, se portar como Deus, se estabelecer como Deus, e continuar falhando no seu íntimo, e não conseguir se desenvolver em amor, ele começou a procurar nos outros homens
a razão para que aqueles outros homens estivessem em desacordo com a palavra de Deus. E que ele pudesse, dessa maneira, se confortar mais com a sua incapacidade de cumprir os desígnios de Deus, julgando aquele que está de fora, atribuindo o pecado àquele que está de fora, aquele que não é ele, eximindo-se da responsabilidade, entendendo que no reino de Deus existe uma régua média, que vai entender que algumas pessoas são boas, mas outras pessoas são ruins, então se eu estiver na média, eu estou bem com Deus. Quando na verdade o plano de Deus é completamente individual, e Ele não quer aqui te colocar mordaças, coisas na tua vida. Ele simplesmente quer que você, nas tuas dúvidas, angústias, ansiedades, entenda que Ele tem um amor tão grande pela tua alma, que Ele vai criar em torno de você um ambiente que possa te testar, para que você possa ser levado a um novo tipo de entendimento, e nesse novo tipo de entendimento vença a prova que você teve. E entenda, traga para a tua consciência a noção e a percepção do que significou o pecado que você cometeu. E esse é o processo de arrependimento. O processo de arrependimento é um processo de vencer as suas coisas, de vencer os seus membros, de vencer na sua vida. E não simplesmente de olhar alguma coisa e ver que foi errado porque você andou com o teu carro a 70 km por hora, onde só poderia andar a 60, você vê uma placa, poxa, eu andei 60. E também não é quando você paga aquela multa, mas é quando você, vou dar um exemplo aqui bem extremo, mas é quando alguma coisa, eu sofri um acidente quando eu era jovem de carro, corria muito de carro. Corria muito, e isso me serve muito de exemplo. Eu corria bastante, eu gostava da velocidade, e eu sofri esse acidente. Não vou entrar em detalhes aqui. Irmãos, depois que isso aconteceu, nunca mais eu andei mais do que 120 num carro. Nunca mais. E não é por medo, é porque eu entendi a consequência daquilo. É porque a minha percepção foi elevada a um nível que hoje eu sei que o que aconteceu comigo poderia ter sido fatal, e eu tive uma grande sorte de não ter sido fatal aquilo. E quando isso aconteceu, é até engraçado, porque eu estava indo dar aula na faculdade e estava chovendo, e eu sempre tive muita confiança na minha direção. E eu rodei na pista. E eu rodei na pista num lugar aqui na Anhanguera, aqui em Campinas. Eu saía de Campinas e nós formamos o curso de comércio exterior no Brasil inteiro, e eu comecei aqui, isso lá em 2003, faz muitos anos já. E eu rodei na pista. Eu sempre me achei muito bom nisso, em dirigir, especialmente dirigir na chuva. E eu gostava disso. E foi engraçado que eu rodei mais ou menos, era umas 7h30 da noite. Quando eu rodei 7h30 da noite, minha mãe conta pra mim que ela sentiu um gelo na barriga dela. E eu acho que a consequência, porque o acidente não teve nenhum risco material, porque eu rodei na pista e Deus foi tão misericordioso que nem o carro bateu. Ele rodou e ficou na posição contrária, na Anhanguera, 7 horas da noite, e não veio nenhum carro, nenhum caminhão naquele momento. Então, aquilo pra mim foi um sinal muito grande, dizendo assim, cara, dessa vez passou. E hoje eu não preciso mais de uma placa me dizendo, de uma multa me dizendo o que eu preciso fazer para dirigir com tranquilidade e segurança. Hoje isso está dentro de mim, porque houve um arrependimento. O arrependimento é isso. Você entendeu a consequência do que você fez. E entendendo a consequência daquilo que você fez, você se propõe a não fazer de novo. Você se propõe a não passar por aquela situação novamente. E quando isso acontece, você estabelece um novo modelo de vida. E o meu arrependimento hoje, nesse momento, nesse dia que nós estamos aqui, que me caiu sobre a minha mente, nesse sonho que eu tive, depois de ter definido, eu entendo que isso aqui é muito espiritual. Porque ontem eu estava sentado na sala da minha casa,
E eu pensei nesse versículo, regozijai-vos no Senhor. E depois eu tive esse sonho que eu contei para vocês aqui. E isso gerou para mim, abriu na minha mente, como nunca havia aberto antes, a perspectiva. Teoricamente eu já tinha pensado nisso, mas de maneira prática, essa foi a primeira vez. Como a nossa vida nos joga na cara a nossa falha em tentar prever o nosso futuro, em tentar prever aquilo que nós vamos ter como consequência da vida. E meus queridos irmãos, hoje eu não estou conseguindo ler os comentários, eu vou só um minutinho. Raquel, uma Débora, Cledson, uma Rosana, faz isso. Desculpa, aqui está muito longe, eu não consigo ler. Mas hoje eu consigo entender, e eu queria te convidar para olhar a tua vida agora, nesse momento, para olhar a tua vida nesse atual momento, nesse dia que nós estamos, e você poder olhar e pensar na tua vida, no teu coração, no teu sentimento, se você realmente consegue mudar a tua vida, ou se você muda de estado mental e você se acomoda na vontade de Deus. E não é, aqui a gente faz uma coisa, não é aquela vontade de Deus que nós falamos, a vontade de Deus é que eu fique aqui no cantinho triste. Não, a vontade de Deus sempre nos indica um caminho. A vontade de Deus sempre nos aponta para uma direção, e uma direção que nos constrói espiritualmente, não nos amarra espiritualmente, não nos coloca no chão, não nos coloca em pontos de choro e de intranquilidade. Mas a proposta de Deus para a nossa vida é uma expansão espiritual, é uma construção espiritual que se dá de uma maneira em que nós possamos passar a entender as impossibilidades de Deus, as possibilidades que para nós são impossibilidades. Então, quanto mais nós tentamos controlar Deus, quanto mais nós tentamos desenhar o nosso caminho, irmãos, eu tentei fazer isso a minha vida inteirinha, daquilo que nós falamos no começo da live, de tentar ter um emprego rápido, de tentar estudar tanto quanto fosse possível para que eu pudesse ter o domínio e o controle da minha vida. Tudo que eu tentei fazer, de todas as maneiras que eu tentei fazer, em algum momento falhou. E eu precisei entender isso como um sinal de Deus na minha vida, de que eu precisava, inevitavelmente, eu precisava parar, e eu precisava desligar, eu precisava descansar, eu precisava me regozijar na presença de Deus, em vez de tentar controlar as coisas. E eu vou levar para mim um exercício desse processo e desse caminho que nós estamos desenvolvendo aqui, e dessa percepção que nós tivemos hoje. Eu vou olhar para a minha vida nos momentos em que eu senti que me faltou o controle, e eu vou agradecer a Deus por eles. Porque quando, no processo de agradecer a Deus por eles, eu tenho convicção de que vai nascer dentro de mim a possibilidade de Deus, porque esse processo de culpa, porque toda vez que você tenta controlar algo quando não dá certo, é culpa, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, é você ser o caçador, que nós falamos lá numa das primeiras lives, a diferença entre Jacó e Esaú. A diferença entre Jacó e Esaú é que quando Esaú saía para caçar, quando ele voltava com uma caça, ele se sentia o rei, e quando ele voltava sem a caça, ele quase morria e se sentia muito mal. E lembra agora uma parte que vem agora aqui. Olha em que momento Jacó comprou a sua primogenitura. Jacó comprou a sua primogenitura exatamente no momento em que ele saiu e voltou extenuado de tentar fazer a tua vontade. Talvez você esteja no momento de Esaú agora, e talvez você esteja nesse momento agora, alguém esteja querendo comprar a tua primogenitura.
Não permita isso acontecer. Descansa um pouco, espera um pouco. Espera um pouco. Recompõe as tuas forças. Enfrenta esse momento difícil. Você imagina um homem com fome, como chegou Esaú de volta. Da caça que ele não caçou nada, não conseguiu pegar nada para comer. E Jacó era o homem que tinha o seu gado e a sua agricultura. Então ele tinha as coisas sempre à sua mão. Esaú vivia do gostinho, do frio na barriga de ir caçar e vencer o animal, vencer a caça. Jacó cultivava a caça. Cultivava o seu alimento, não a caça. Eram animais, como nós falamos na outra live, animais criados com comida conhecida. Eram plantas que eram colhidas de que se conhecia a origem. Esaú não. Esaú, se ele caçasse uma raposa ou se ele caçasse algum outro animal para comer, ele não sabia do que aquele animal havia se alimentado. E ele, se alimentando daquilo, enchia o seu corpo e no símbolo claro, enchia o seu ego e falou, tá aqui. E engraçado que Isaac amava Esaú. Isaac amava esse ímpeto. Mas sem saber, ele colocou a sua benção sobre Jacó. Então, hoje, a palavra é para Esaú, não é para Jacó. A palavra para Esaú: honra a tua primogenitura. E o que é honrar a tua primogenitura? É entender que a tua vida tem que parar agora de ser esse ato de você sair e quando conseguir alguma coisa voltar cheio de alegria, e sair e quando voltar vazio se enfiar em grandes tristezas, mas que você passe a escolher a tua terra agora para começar a plantar os teus pensamentos e para começar a olhar e a entender aquilo que você vai escolher para alimentar a tua alma, que você vai escolher o que alimenta os teus pensamentos, irmãos. São os animais. Nós já falamos disso quando falamos de Davi. Davi era um homem que cuidava das ovelhas. As suas ovelhas eram os seus pensamentos. Ele não era um homem de guerra. Então, se alimenta do pensamento que você cultiva e não sai para buscar um pensamento que está fora da tua cabeça. Não sai para estabelecer fora de você uma referência para as tuas ações e para a sequência da tua vida na terra. Porque vai ter dia que você não vai comer nada. E você vai estar em fraqueza e alguém vai comprar a tua primogenitura. Ou vai ter um dia que você vai se alimentar de um animal doente. E você pode morrer. Mas se você se mantiver tranquilo, se você se mantiver na sua terra, se você cuidar daquilo que você planta como semente dentro da sua mente, se você cuidar dos teus animais que são os teus pensamentos, você vai herdar naturalmente, você vai herdar o reino de Deus no domínio da tua vida. Entenda uma coisa, entenda algo importante aqui. Jacó tinha sobre si a promessa da primogenitura. Ele havia feito um acordo com seu irmão. Muitos chamam Jacó de trapaceiro. Eu não acho que Jacó foi trapaceiro. Eu acho que ele foi... lhe faltou fé. Como faltou fé para Abraão, como faltou... Não temos muitas passagens de Isaac, mas para Abraão também faltou muita fé. Mas até isso foi permissão de Deus para que ele pudesse aprender. Abraão errou na falta de fé. Abraão errou totalmente na falta de fé, por exemplo, quando aceitou tomar Agar como sua mulher, deitar-se com ela para ter um filho, e teve Ismael. O erro maior dele esteve aí. Porque depois ele teve que passar pelo processo de olhar para aquela criança e mandá-la embora. Nós que somos pais aqui, temos coragem de dispensar o nosso filho. Aquele erro de Abraão trouxe essa consequência para ele. Ele teve que olhar para dentro dele mesmo e arrancar aquilo.
Jacó não foi diferente. Jacó não creu no poder de Deus. Porque se ele tivesse crido no poder de Deus, depois nós vamos entrar na parte prática disso aqui, porque é muito fácil falar, né? Queria ver a gente na pele de Jacó. Jacó teve um contrato que ele fez com o irmão dele. Olha, a benção do nosso pai não cai mais na tua cabeça, mas cai na minha. Tá combinado? Tá combinado. Toma o guisado. Ele não creu que esse processo se estabeleceu entre ele e Deus. E talvez você esteja aqui hoje entendendo que as promessas que Deus fez na tua vida, não, pela sequência, você tem que fazer algo para garantir que isso aconteça. Você tem que tomar providências para entender que aquilo que Deus te prometeu tem que de alguma maneira chegar na tua mão de uma forma que você vai construir. E Jacó pensou a mesma coisa. Ele falou: mãe, eu comprei a primogenitura do meu irmão. Jacó era próximo de Rebeca. Esaú era próximo de Isaac. Eu vou ser o herdeiro aqui. Quando Isaac começou a ficar velho, começou a ficar cego e pensou em morrer e entendeu que era o tempo de abençoar seus filhos, o que Jacó fez? Jacó foi e se passou pelo seu irmão. Ele não precisava ter feito nada disso. Poderia ter acontecido muitas outras coisas. Poderia ter acontecido do irmão dele ter ido para uma caça e não ter voltado. Poderia ter acontecido do irmão dele chegar para o pai dele: pai, me dá a minha parte que eu vou embora. Mas Jacó não acreditou em Deus. Ele não creu que Deus era competente para estabelecer esse pacto de sangue firmado entre os teus irmãos, entre aqueles dois irmãos. Ele não conseguiu acreditar que tudo aquilo que foi estabelecido diante de Deus. E talvez você esteja aqui hoje e você tem tantas promessas de Deus na tua vida, e você está triste porque você está vendo a tua vida tomar um rumo diferente. E o convite que nós temos aqui agora é o seguinte: você consegue pegar a tua mente agora e começar a colocar sobre ela os pensamentos que vêm de Deus? Você consegue colocar as ideias que vêm de Deus? E você consegue ir para a tua fazenda, que são os teus pensamentos, e cuidar deles para que eles possam gerar outros pensamentos? Porque depois que aconteceu isso, Jacó teve que passar por uma grande dificuldade exatamente por conta disso. Ele foi aprender de novo a cultivar seus pensamentos. Quando ele foi tomar Leia, que era a mulher, quando ele foi tomar Raquel, que era a mulher que ele amava, e foi trabalhar para o tio dele, ele foi enganado como o seu irmão foi enganado. Ele teve que cuidar dos seus pensamentos, que eram as ovelhas, e tudo aquilo que ele intencionava. Irmãos, olha que coisa legal. Quando ele intencionava fazer alguma coisa, cultivar esses pensamentos, como ele havia feito, mas havia errado, ele teve que recomeçar tudo de novo. A falha de fé dele foi tão grande que quando ele cultivava esses pensamentos, o seu tio vinha e levava embora. Quando ele cultivava aquelas ovelhas, quando ele cuidava daquelas ovelhas com tanto carinho, vinha o seu tio e levava embora. Até que ele pediu sobre si a bênção de Deus. Até que ele desistiu de fazer a sua vontade e Deus lhe trouxe uma iluminação. Conversa com Labão e fala a respeito das ovelhas malhadas e das ovelhas claras. Não vamos entrar aqui nessa parte agora, que já estamos caminhando para o final da live. Mas tudo aquilo que você interromper, que você não acreditar na promessa de Deus, e a promessa de Deus não é só vou te dar uma casa, vou te dar um carro, vou fazer... Não, a promessa de Deus é que se você não colocar a tua mão sobre as coisas que se levantam na tua vida, se você estabelecer o pensamento de Deus sobre a tua existência, lá na frente você vai ter paz, e você entender que você tem que construir a tua paz com as tuas mãos, e que você tem que construir muros sobre você, que são muros trabalhosos construídos pelo domínio dos seus próprios membros. Você vai cair, e você vai ter que passar de novo por um processo até você entender que você tem pouca ou nenhuma
interferência sobre o plano de Deus que vem sobre a tua vida, sobre as coisas que vêm. Deus cria, irmãos, olha, eu nunca tinha visto isso em nenhum lugar. Sabe por que Deus faz promessa na tua vida? Deus faz, escuta isso, Deus faz promessa na tua vida para que Ele possa cumprir. Deus faz promessa na tua vida para que Ele possa cumprir. Não para que você possa arrancar das mãos de Deus. Deus te prometeu paz, tranquilidade, se você descansar. Regozija-se em Deus agora. Deus fez as promessas na tua vida para cumprir. Ele não fez para te fazer alegrinho, para te fazer feliz, contente. Isso é consequência. Ele fez promessa para você, para que quando Ele cumprir, você possa dizer que foi Ele que cumpriu. Para que você possa entender. Por que Ele faz isso? Para que de tempos em tempos, de passos em passos, você possa ir acreditando no reino de Deus. Agora, enquanto você está nesse estado mental em que você acha que as coisas são feitas pelos teus braços, por que Deus vai fazer alguma coisa? Para você dizer que você alcançou com a tua inteligência, que você alcançou com a tua índole, para que você alcançou com a tua própria estatura, é isso que você quer? Deus te fez promessas para isso. Deus te faz promessas para que Ele possa cumprir. E cumprindo, te mostra que o reino de Deus é real. Existe além da tua capacidade de pensamento. E existe além da tua capacidade de entendimento. Então se solta hoje. Acredita na palavra de Deus. Na palavra, não naquilo que é a Bíblia que está escrito, mas na palavra empenhada de Deus. Quando você dá a palavra para o teu amigo, fala: brother, amanhã nós estamos aqui 8 horas da manhã, nós vamos fazer a tua mudança. Você está lá 7h50. É a tua palavra. Acredita na palavra de Deus na tua vida. Deus falou que se você entregar os teus caminhos para Ele, você vai ser feliz. E não entenda como Jacó, entenda como Deus queria que ele entendesse. Não entenda como Abraão, lá naquele primeiro estágio, que teve que com a sua mão tentou cumprir a promessa de Deus. Abraão e Jacó cometeram o mesmo erro. E se nós pegarmos no Gênesis, nessas duas partes, está muito clara a consequência, tanto para Abraão, que nós já falamos, quanto para Jacó. Depois foi enganado pelo seu tio, depois teve um outro encontro com o seu irmão. E olha só, para a gente encerrar aqui, quando Jacó e Esaú foram se encontrar, eu nunca vi ninguém falar isso aqui, é uma coisa que veio agora. Quando Jacó e Esaú iam se encontrar, Jacó tinha o pensamento de que Esaú ia matá-lo. Mas ele não sabia que poderia ser o caso de que Esaú tivesse realmente passado, depois de tanto tempo, pelo processo de cair nos seus sentidos e entender: olha, realmente, eu vendi minha primogenitura para o meu irmão. Jacó passa por um processo de angústia que talvez não fosse nem verdade. Porque o que acontece quando eles se encontram? Ele prepara presentes, uma série de coisas. E ele chega para Esaú, e ele chama Esaú de meu senhor, que ele não poderia chamar Esaú de meu senhor, porque ele era o senhor de Esaú. Porque ele recebeu a primogenitura, então ele seria senhor dos seus irmãos.
E olha o que Esaú fala para ele: ô meu irmão, não. Se Esaú realmente entendesse que ele... Porque isso era muito sério, irmãos. A primogenitura era simples, era basicamente, politicamente, era basicamente a representação como se fosse uma posição de presidente da República. Hoje, seria comparado a isso. Se realmente houvesse alguma dúvida a respeito de Esaú sobre a legitimidade de Jacó sobre aquilo, ele teria tomado a espada e tomado a primogenitura dele. E olha o que acontece com Esaú. E aqui eu estou especulando, não está escrito. Esaú vem e ele é tão rico ou mais rico que Jacó. Ele fala: eu tenho muito. Esaú fala: eu tenho muito. O que me leva a crer não está escrito, isso é especulação. Quando a gente fala da palavra, a gente fala da palavra. Quando a gente fala que é especulação, a gente fala que é especulação. Não está escrito que Esaú aprendeu muito com essa lição, porque ele é um homem caçador. Se ele tivesse continuado sendo um homem caçador, ele poderia ter um clã de homens de guerra, de bárbaros que estavam entrando e dizimando, porque isso eram os caçadores da época. Os caçadores se tornavam isso e viravam mercenários que lutavam as batalhas de reis. Mas ele também teve uma esposa, teve uma família e teve os seus filhos. O que me leva a especular que ele passou por um processo de reflexão sobre isso também. E quando ele chegou para Jacó, ele não debateu a questão da primogenitura. Então ele estava tranquilo com relação a esse fato. Irmãos, nós já falamos aqui e falamos mais uma vez. Eu quero falar para você que está aí ouvindo agora o que a gente está falando, ao vivo ou no YouTube ou no IGTV. Agora, escuta isso. Se você trouxer para dentro do seu coração, vai tremer tua perna, vai doer tua barriga, você acha que você vai morrer, mas se você trouxer para o teu coração o domínio e a percepção de que se você se reforçar espiritualmente, plantando os teus pensamentos, tem uma promessa de Deus aqui para você, não do Márcio, não dessa live, mas da palavra de Deus. Quando os homens se reconectaram com Deus, eles venceram suas batalhas sem lutar. E hoje você recebe mais uma vez essa promessa de Deus aqui. Se você incorporar dentro da tua vida e dentro do teu coração o que você está ouvindo aqui, e você se regozijar em Deus, você saiba que você vai vencer a tua guerra sem lutar. Faz como Jacó, luta a tua luta espiritual com o anjo. Luta com o anjo, não luta contra a carne, nem contra o sangue. Não ponha a tua mão naquilo que está protegido pela palavra de Deus, porque a lei da primogenitura era protegida pela palavra de Deus. Não haja para manipular os fatos para que a palavra de Deus se cumpra na tua vida. Age no mundo espiritual. Age na oração. E o sentimento que eu tenho aqui nesses últimos minutos, a oração que você vai fazer é a oração de acreditar, forçar a tua mente a acreditar. Primeiro, que o processo que você está passando é uma oportunidade criada por Deus para mostrar o seu poder na sua vida. E segundo, saber que quando você acreditar nisso e acreditar que tudo que você está passando tem um propósito, que pode não ser gostosinho, mas é bom, você vai vencer a sua guerra sem lutar. Porque está escrito, Davi venceu, Davi não lutou, Davi lançou a firmeza, que é o símbolo da pedra, lançou a sua firmeza na cabeça do filisteu. Davi lançou a sua firmeza. Pedra é símbolo de firmeza. Jesus, quando falou com Pedro, falou assim, ó, Pedro é cana, Cefas é cana, Simão é cana,
eu te deixo de chamar de cana para te chamar de pedra. Está lá no Evangelho. Ou seja, em vez de ser alguém que vai para um lado, vai para o outro com o menor vento, não, você vai ficar firme. Eu fixo o teu pensamento. E Pedro teve um pensamento fixo em Cristo a partir daquele momento. Nós já falamos aqui de Pedro numa live muito gostosa de fazer, maravilhosa, em que nós falamos dos estágios de Pedro, mas ele não deixou de ser pedra. Ele poderia não ser a pedra perfeita, mas ele era a pedra que não arredou do lado do Senhor por nada. Ele pode ter errado na sua mente, mas o seu coração nunca mais saiu da mão de Deus. Quando Cristo o transformou em pedra. Então, se transforma em pedra hoje. No auge da tua dor, na tua maior firmeza, na tua maior dificuldade, age como pedra. E o Espírito de Deus vai te surpreender. Fiquem com Deus, graça e paz, a paz de Deus.